Olá, professor, tudo bem? Nós somos o grupo Inteligente Academy. O nosso projeto é um projeto para gerenciamento de cursos, utilizando o banco de dados. Aqui a gente vai apresentar a página inicial do nosso projeto. Eu sou o Leonardo, nós temos o Lucas, o Pedro Paulo e o Josimar Borges, certo? Aqui nós temos a página inicial, certo? Aqui mostra a página inicial do nosso projeto. Temos um card que era para ficar rodando, só que ele não está rodando no momento, certo? Algumas coisinhas não conseguimos terminar de implementar. Nós temos o footer, que tem algumas informações relevantes, o nome do projeto, redes sociais, ajuda, suporte, envio-nos um feedback, políticas de privacidade e outras coisas. Beleza? Coisas pertinentes apenas. Em cima nós temos sobre, certificado e entrar. No entrar, a gente vai logar com o usuário. Aqui nós temos o usuário pré-cadastrado, que é o Josimar Júnior, mas ele vai mostrar a criação de outro usuário, certo? Vai digitar ali um CPF, um nome, beleza, um e-mail, certo. A senha pode ser qualquer alguma pré-cadastrada, por isso que ele não vai colocar, certo. Ele vai pedir uma autenticação por e-mail. Vamos lá. Geralmente ela sempre cai no spam, mas tudo bem, né? Acontece, principalmente num projeto novo. Bem, para não comer mais tempo no nosso projeto, a gente vai voltar, mas ele envia um e-mail de verificação para o usuário, certo? Ah, beleza. A gente pode logar com o usuário. Esse daí é um pré-cadastrado, mas tudo bem, é o mesmo procedimento. Nós temos área de aluno, área de administrador e editar perfil. Esse é um perfil de administrador, por isso que nós temos a área de administrador, certo? Agora a gente vai para a área de administrador. Aqui essa área não está muito bem feita, muito bem acabada. Nós temos criar um curso e nós temos a listagem de cursos que já existem. Aqui a gente tem três exemplos, que é o AAA, o curso completo, curso de JavaScript e curso de Python. São cursos pré-cadastrados. Temos fotos incríveis e vídeos incríveis neles pré-cadastrados. Beleza. Nós podemos cadastrar o curso e tudo mais. Bonitinho. Um CRUD bem legal de cursos, tá? A gente vai criar um curso chamado Curso de Leonardo. Descrição. A categoria. Nós temos algumas categorias pré-cadastradas, certo? Se a gente quiser, a gente pode criar uma categoria nova. Aí a gente não seleciona uma categoria pré-cadastrada e nós podemos criar os módulos. Título do módulo, beleza, a gente pode adicionar uma aula nesse módulo, e um URL do YouTube. A gente vai pegar um URL aleatório, agora com o senhor. Tá, foi uma aleatória mesmo que já tinha salva, beleza. Tranquilo. Colocamos, podemos criar o curso. Ele vai estar cadastrado como isso. Beleza, vamos em cursos. Aqui nós temos alguns cursos pré-cadastrados. Vamos lá, curso de Leonardo. Acabamos de cadastrar com o senhor. Vamos lá. Abre ele, por favor. No curso, nós temos o vídeo que a gente acabou de colocar o link, o módulo AA, que a gente acabou de cadastrar, tudo bonitinho. Descrição e informações não está mais polida, o embelezamento do projeto, mas ele está funcional. O back-end ele está muito forte, muito bem feito. A gente teve uns problemas com o front que a gente vai depois relatar. Certo? Ó, informações, plataforma de ensino, tudo mais. Acredito que a listagem de cursos, nós temos alguns cursos sem categoria, mas está tudo bem. Ahn, Nós temos o filtro de cursos por categoria. Ali em cima no card do curso está aparecendo sem categoria, mas internamente ele tem categoria. É só um erro de mostragem, mas ok. Uhum, uhum, sim. Nós temos a área de certificado. Aqui, quando o usuário estiver logado, vai mostrar os certificados que ele tem. Essa conta não tem nenhum certificado, mas nós temos um certificado gerado pelo sistema anteriormente, pelo nosso querido Pedro Paulo.
ele conseguiu fazer o sistema gerar esse certificado. Código de verificação, teoricamente nessa página teria que ter um campo para verificar esse certificado com esse código. A gente não conseguiu implementar isso ainda, não tivemos tempo. Ah, e acredito que sobre o front é isso. Nós temos o sobre também. O sobre a gente colocou nossos usuários, colocamos informações sobre o inteligente, nós temos a mudança de língua, nós temos ele em inglês e ele em português. Isso em todo o sistema, certo? Conteúdo, nós temos os links dos nossos colaboradores, links fixos. Cada um leva para um GitHub diferente, a imagem leva para o LinkedIn, se eu não me engano, certo? E é isso. Uhum. Agora, quem vai apresentar o próximo? Eu vou apresentar agora o código do front-end. Eu vou apresentar as telas principais. O jeito que a gente estruturou o front-end foi com React, a gente utilizou React. E daí a gente criou uma página de dentro do source, a gente tem algumas pastas diferentes. Essa parte de pages, ela é meio que as páginas principais. Tem ali de componentes, que são componentes como o footer e a navbar. E tem a página de styles, que é onde está a maioria dos CSS, a CSS de todas as pages. Nessa parte de páginas, a gente tem basicamente todas as páginas são completas, que nem o de login, a página home, a página de cursos, a página dentro do curso, né, a página de catálogo de cursos e a página dos cursos em si. E daí elas são todas puxadas, elas são todas mapeadas ali no app.js. Aqui estão as rotas delas. Para a parte Uhum. de internacionalização, que é a biblioteca que a gente usou para fazer aquela tradução lá, a gente cria meio que os JSONs com as strings e na hora de mudar a gente usa essa biblioteca, que é conhecida como I18N. Aí tem a parte de admin, que aí tem onde a gente mostrou lá a área de admin, tem o registro dos cursos, também a gente colocou o registro de usuário, para caso a pessoa, o administrador quisesse adicionar mais administrador ou mais educadores, né, no caso do professor Robson. E, enfim, para rodar a gente utilizou o Vite para rodar o React. A gente utiliza o comando npm run dev mesmo para poder rodar ele. A gente fez o uso também de .env, né, que é variável de ambiente, então teve algumas boas práticas que a gente quis implementar, né, para poder seguir esse padrão. Esse padrão de arquitetura também é bastante conhecido, que é tipo, basicamente o projeto todo foi feito em camadas, né? Depois o Pedro Paulo vai falar mais disso, porque no back-end é mais visível isso. Mas basicamente é sempre dividido nessas camadas para ficar mais fácil a manutenção depois. Agora a gente vai seguir para o back-end com o Pedro Paulo. Bem, então, começando pela parte do controller, né, que é basicamente a entrada de qualquer requisição no nosso sistema. O back-end aqui a gente fez desacoplado completamente do front-end. Então, basicamente foi desenvolvida uma API, a partir da qual pode se conectar com, por exemplo, alguma aplicação web ou mesmo alguma aplicação Android, iOS. Bem, se entrar em qualquer uma dessas controller, dá para ver um pouco como ficou dividido, né? As rotas, o que cada rota pede, o que cada rota faz, etc. Geralmente, geralmente não. A regra é que o course, o controller se comunica com o service e o service é onde está toda a lógica de negócio, todas as regras de negócio. E o service, por sua vez, ele se comunica com o repository, que é uma abstração do banco de dados, ou seja, a gente geralmente não precisa escrever cada query, cada SQL. O Java, o JPA Repository, ele já fornece algumas funcionalidades que já deixam o desenvolvimento muito mais rápido. Agora, entrando na parte de entidades,
seria basicamente as tabelas que nós temos no nosso banco de dados. E nela nós temos a definição do que elas são, a restrição do que ela é, a comunicação, o relacionamento, muitos para muitos, etc. E é basicamente isso a parte de entidade, a parte do banco de dados. Na parte de exception, por exemplo, é onde foi feito o tratamento das exceções. Por exemplo, um usuário tentar se matricular mais de uma vez em um mesmo curso. Por exemplo, o usuário foi deletado e quer fazer o login de novo, não é possível. Ou um usuário quer fazer o login e não tá verificado, então isso não pode acontecer. E tudo isso é tratado no handler. No handler que é basicamente o gerenciador de todas essas exceções. Então, quando alguma exceção acontecer, como que ela vai ser tratada, qual mensagem de erro vai ser retornada, qual o código que vai ser retornado. Indo para a parte de listener, seria basicamente como se essas classes estivessem ouvindo o que está acontecendo no código. Por exemplo, no certificado listener. Quando alguém terminar o curso ou algo do tipo, ele vai disparar isso, vai disparar esse evento, e esse evento vai fazer toda a verificação para ver se já pode liberar a geração de certificado ou não. Então segue mais ou menos essa lógica para todos os outros listeners. E entrando na parte do model, é basicamente, como eu posso dizer, classes de auxílio. Elas não têm em si nenhuma lógica de negócio, além de apenas transmitir dados entre o back-end e o front-end. E um uso interno também. Sim. Bem, chegando na parte de security, lá a gente tem todas as regras de segurança, os filtros feitos internos, a parte de criptografia, como é gerado como posso dizer, o access token, o refresh token, quanto que ele vai durar, etc. Qual usuário que gerou aquilo, qual usuário que está tentando utilizar aquilo. E tudo isso é utilizado lá no config. No config, que são algumas configurações do projeto. Fica lá em cima. Aí abrindo o security config, é nesse arquivo que é definido a segurança da aplicação, ou seja, quais rotas podem ser acessadas e quem pode acessar essa rota. E quais os métodos que podem ser acessados por essa rota, por exemplo, para a parte do curso, para post, para edição ou exclusão de curso, a pessoa tem que ser um admin. Agora, para recuperar apenas um curso, recuperar uma aula, etc., a pessoa deve estar autenticada. Bem, então é basicamente essa a estruturação do back-end. A gente tentou seguir a arquitetura de camadas, a boa divisão entre responsabilidades, entre controller, service e repository. E basicamente isso. O Pedro Paulo, inclusive, usou esse swag aqui, ajudou bastante no front-end para a gente entender como funciona as rotas aqui. Né? Facilitou bastante. Para o back-end, a gente também usou o Docker para poder conseguir não ter problemas com o banco de dados em questão de credenciais, também definição de várias variáveis de ambiente, porque ele no back-end estava usando o acho que era IntelliJ ou Eclipse, que era uma ideia lá própria para Java, e aí tipo, para a gente não ter que ficar nesse troca-troca, eu preferi colocar isso tudo dentro de um Docker e rodar com um comando só para qualquer ambiente que a pessoa quiser rodar esse projeto. A meta era colocar também para o front-end, mas como o front-end era tranquilo, muito mais tranquilo do que o Docker no back-end, então não teve essa necessidade tão grande. Aqui estão a parte das rotas que a biblioteca que o Pedro Paulo usou para a gente poder fazer isso a parte do front-end, nas rotas. Basicamente é esse o nosso projeto do Intelligent Academy. E é isso, obrigado. Obrigado, professor. Acho que é isso. Beijos.